Muito bem, irmãos, boa noite. Antes da gente pegar a mensagem, vou pedir lá, Alice, você que está aí no som, volta a música Quem Sou Eu aqui, tem como você voltar aí para mim? Se você conseguir aí, eu só quero ver uma pergunta e uma resposta. Pode passar, passa que eu vou te mostrar. Não, pode ir. Volta uma só. Não, pode ir para frente, eu vou te mostrar o que eu quero. Espera aí. Pronto, volta. Quem sou eu? Volte aqui para trás. Mais um pouco. Aí. Um pouco mais para trás. Aí. Olha a música. Essa música é uma tradução, mas é muito interessante, olha. O Senhor me diz quem eu sou. E daí ele diz, eu sou teu. Só isso. Notaram esse detalhe da música? Tu me dizes quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou o teu. Só isso. Obrigado, irmão. Quero conversar com os irmãos hoje isso. Quem nós somos. O que a igreja é. A resposta do poeta, do compositor foi, eu sou de Deus, só. Isso me define. Já notou isso na música? A gente acha tanta parte bonita dessa música, mas quem sou eu? Eu sou teu. E basta. Que definição poética, profunda e verdadeira. Quem eu sou? Eu sou de Cristo. Acabou. Não precisa de mais nenhuma definição. Eu não preciso de mais nada. Um dia eu assisti um filme e tem um senhor doente e vai um homem visitá-lo lá, que era amigo do filho dele, enfim, vai visitá-lo. Diz, quem é você? Então ele fala, eu sou o treinador do time, está treinando um time. E eu moro na cidade há tanto tempo, e começa a conversar. E aí o doente fala, mas e quem é você? Aí ele diz, bom, eu vim de tal cidade, sou novo na cidade. Ele fala. Ele diz, não, mas e quem é você? Ele falou, olha, além de tudo isso que eu lhe falei, eu sou cristão. E aí o doente falou, e esta é a última coisa que você é? Qual é a primeira coisa que te define? Qual é a última coisa que te define? Para o autor dessa música linda que nós cantamos, quem sou eu? Eu sou de Deus. Primeira coisa. Eu vou ler um texto hoje para a gente pensar sobre o que é, para que serve, qual o propósito da igreja. Um texto muito conhecido, mas eu quero meditar um pouco com você nesses versículos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Teologicamente é conhecido como a Grande Comissão, mas eu quero ir um pouco além de uma simples leitura da Grande Comissão. Então vou convidá-los a acompanharem a leitura desse texto, Mateus capítulo 28, eu vou ler a partir do verso 16. Mateus 28, 16, diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos diz quem somos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu a igreja, para através dela evangelizarmos este mundo. Te peço, Pai, agora,
de todo o nosso coração, nós te pedimos que o Senhor nos revele quem somos, para que estamos aqui, por que estamos aqui. Se alguma pessoa ainda não tem resposta a essas perguntas, que pela meditação da tua palavra, possa, Senhor Deus, descobrir, possa, Senhor, agir como uma pessoa que é tua. Eu te peço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos lá. Você começa aqui, no verso 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia. Irmãos, vamos lá, olha, nós somos o corpo de Cristo, é boa música também, bonita. Só vamos pensar, o corpo de Cristo não é a reunião de todos os crentes do mundo. Isso não é o corpo de Cristo, isso é a família de Deus. A igreja é uma assembleia local que você faz parte ou não. Não estou dizendo que você, de outra igreja, de outra denominação, não é filho de Deus. Não, família de Deus, todos somos. Mas tem igrejas, você nota o sentido da palavra. A igreja que está em Corinto, não é a que está em Éfeso, não é a que está em Colosso. Então, esta é a igreja, é no sentido institucional. Primeira coisa que nós temos que pensar é isso. A segunda coisa, às vezes você vai ouvir, e aí nas redes sociais você vai ouvir muito a isso, e a igreja começa no dia de Pentecostes. Não, porque se a igreja começar no dia do Pentecostes, não tem ceia, porque a ceia começou lá, Jesus mandou para eles. A grande comissão aqui é feita antes do dia de Pentecostes. A igreja começa com os apóstolos. É lá que institui a ceia. É lá que Jesus diz que quando houver problemas tem que levar para a igreja. É ali que decide. E note, havia muitos seguidores de Cristo. Até mesmo chamados de discípulos. Lembra que ele mandou 70 de uma vez? Cadê? Onde eles estão? Aqui tem os 11. E por que tem os 11? Vamos lá, né? Porque Judas, que era parte da igreja, hein? Tinha se enforcado. Você vai encontrar isso. Mas é uma introdução. Vamos só pensar. Como começa aqui a ideia da grande comissão? E eles partiram para a Galileia. Vamos pensar bem. Não, vou brincar. Hein? Galileia não, Senhor. Galileia, eu vou brincar, não é isso que está na Bíblia. Eu estou me colocando para fazer um paradoxo, tá? Então eu estou lá, discípulo, e falo, não, Galileia não. A gente quer ir para Jerusalém. É lá que o negócio está fervendo, a Galileia não. Eu quero ir lá para o centro, onde está o templo. Galileia? Não. Brincando, hein? Galileia não, eu quero ir para Roma. O imperador está lá. É lá o centro político. Galileia não. E por que Galileia? Por uma razão só. Jesus tinha mandado. Olha que interessante, só isso. Qual a razão? Geográfica, política, geopolítica, não existe. Em Mateus, no próprio capítulo 28, verso 10, então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Pronto. Irmãos, a maior estratégia de uma igreja não é o local onde ela está. Não é uma igreja que obedece à ordem do Senhor. E aí, eu sei que hoje estamos num mundo de grandes distâncias. Nós temos irmãos aqui, que moram do outro lado da cidade. Do outro lado, irmão, são membros aqui. Num dia comum de São Paulo, 1h30 a 2 horas, você que não está em São Paulo, para atravessar a cidade. Nós temos irmãos aqui, hoje,
que moram em outra cidade. E aí você fala, por que eles não estão numa igreja perto da casa deles? Porque Roma não. Porque Jerusalém não. Porque eu quero ir onde o Senhor me mandou. E o Senhor não me manda, às vezes, na casa vizinha. Esses dias, conversando com o pastor Neil, e a gente estava falando, né? Olha, eu casei com a Mariana. Irmãos, eu morava na Zona Norte, morava ali no Mandaqui, a Mariana na Vila Albertina, é mais ou menos como aqui, na Mboi-Mirim, sem ônibus direto. A gente tinha que ir até Santo Amaro e voltar. E na época, irmãos, olha, isso há quase 50 anos atrás. Quando dava meia-noite, os ônibus já paravam. E se o último ônibus, você deu o sinal, ele não parou, tchau, vai a pé para casa. E aí pensa, eu falo, não, Mariana, não vai dar certo. Eu vou namorar uma vizinha minha que é mais fácil. Não, Roma não. Não, Jerusalém não. Se é Galiléia, eu vou lá. Eu ia lá, feliz da vida. Feliz da vida, pegava ônibus tranquilo. E vocês pensam que o perigo era assim, como é hoje? Era igual ou pior. A mãe dizia, cuidado, que meia-noite tem bandido, a gente saía às 11 horas. Eu falei, tá bom, mano. Alguma vez eu faltei? Não, faltei nada, o bandido que se vire, namorada é minha. Por que eu estou falando isso? Porque o lugar que você deve estar é o lugar onde Deus colocou no seu coração. Como disse um grande pregador famoso, não procure uma igreja perto da tua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Você pode ter uma série, não estou dizendo que a igreja perto da tua casa é ruim, não é isso, hein? Eu só quero te dizer que quando Deus coloca no seu coração o que você tem que fazer, e você tem a certeza, irmãos, colocar no coração, eu vou dando alguns conceitos aqui, ó. Colocar no coração não é aquela paixão, Deus colocou, não, olha, o coração, nós hoje temos a ideia de paixão, mas vamos voltar para os tempos bíblicos. Coração é o centro de decisões com emoção, mas é o centro de decisões. Por isso que Salomão diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As veredas da vida. Então, o coração, ele me mostra o caminho. Como é que Deus age no coração de uma pessoa? Pela palavra, pela oração, pelas circunstâncias que nos fazem pensar. Não é uma paixão desenfreada. Se você está desanimado e achando que, pastor, está distante, eu não sei o quê, lembre-se, Roma não. Jerusalém não. Por quê? Porque Jesus tinha mandado os discípulos irem para a Galileia. E eu espero que você, membro da Igreja Batista em Vila São José, esteja na sua Galileia. Igreja Batista Galileia das Nações. Estou brincando, não é esse o nome. Mas é aqui. Sabe o que era a Galileia? Sabe o que era a Galileia, irmãos? Naquele tempo, lembra quando foi chamado Pedro e André, né, que ele falou, vem ver alguém, ele da Galileia vem alguma coisa boa? Não vem. Não era uma cidade famosa. Não era um lugar que produzia profetas. Não era um lugar de grande referência política. E por que eles foram para lá? Por uma razão. Porque Deus mandou. Você está aqui porque Deus mandou? Faça o melhor aqui. É aqui. É aqui. E eu vou de novo fazer uma analogia com o meu namoro, com o meu casamento. Irmãos, eu e Mariana oramos e tínhamos certeza de que o nosso casamento era para durar a vida inteira. Então estamos há 43 anos juntos, caminhando. Não tem problema. Nós, se Deus quiser, nos separaremos quando um de nós partir. É só isso. Irmãos, se é isso aqui, a gente vai ficar aqui. Até quando que eu vou ficar nessa igreja? Até o Senhor dizer que a minha Galileia mudou de lugar. Por enquanto ele não falou. Já faz o mesmo tempo de casado eu estou aqui, praticamente.
41 anos, porque sempre eu vim para cá, o Tiago nasceu, então 41, tem que falar a idade dele. Ainda bem que é homem, não tem problema. Então, é aqui. Aqui é a sua Galileia. Por que você está aqui? Que não seja porque é uma igreja relativamente grande ou relativamente pequena, porque é perto da tua casa ou porque é longe da sua casa. Não. Você tem que estar aqui, porque aqui é o lugar onde o Senhor mandou você vir. E aí você fica. Mas vamos continuar. Ver os 11 discípulos foram para Galiléia, no verso 16, né? E no verso 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É bem interessante a gente pensar que ele não está falando dos 70. Não. Ele não está falando daquela multidão que ia atrás de Jesus para multiplicar pães, para fazer milagres. Não, não. Ele está falando dos 11. Quer dizer que naquele grupo minúsculo, onde já era a igreja, aquele grupo minúsculo, tinham adoradores, e eu brinquei aqui no meu esboço, né? Adoradores e duvidadores. A gente poderia chamar de cético, né? Cético, irmãos, é a pessoa que duvida. A palavra cético vem do grego, quer dizer investigação, aquele que investiga, aquele que não aceita as coisas. Então, nós chamamos de cético. Mas na minha brincadeira, para ficar mais fácil, duvidadores. 11. E vamos pensar que Judas não está aqui, hein? Judas não está aqui não, hein? Essa palavra que Mateus registra aqui, a gente pode pensar em, quer dizer que tinha gente assim, ruim? Não. Não tinha não. Pessoas normais. Tinha gente que era mentirosa ali? Não, também não, eram sinceros. Eram sinceros. Mas duvidadores, e eu vou agora sim, né? Céticos. Alguém que queria investigar um pouco mais. João nos conta um pouco mais de detalhes disso, hein? Isso aqui, Mateus, deu uma resumida. Mas João, capítulo 20, eu volto já, mas vamos para João? João, capítulo 20, a gente já volta para aqui, hein? João 20, você vai lembrar, né, claro, quando começar a ler, você já vai saber da história, mas vamos lá, João 20. No verso 24, olha aí o símbolo do ceticismo, o símbolo dos duvidadores. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E por que ele está falando isso? Porque ele viu de longe, mas viu Jesus crucificado. Ele viu cravos entrando em suas mãos. Ele viu lança sendo traspassada do lado de Jesus. Então ele sabia como era Jesus. Se vocês viram Jesus, para eu saber que não é uma miragem, que não é uma ilusão, que não é um impostor, eu quero ver aquele Jesus que morreu. Cético. Duvidadores. Os céticos, como eu chamo aqui de duvidadores, são pessoas que creem na sua própria experiência pessoal, que não é uma boa experiência, hein? A minha experiência pessoal, eu tenho que ter em mente que a minha mente me engana. Hoje nós temos as imagens gravadas, mas daqui a alguns anos, se você perguntar para você agora, que roupa que eu estava aqui no dia 31 de dezembro de 2015, você não vai lembrar. Mas
o seu cérebro vai falar, bom, em 2015 ele devia estar de terno, porque era a roupa que a gente usava, ele devia estar com os cabelos mais escuros, embora o penteado era o mesmo já em 2015, já era o mesmo. Então, você imagina, mas cria uma imagem. Este é o cético, ele quer ter certeza. Mas 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, reunidos, e agora Tomé com eles. Verso 26. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Eu estou me imaginando Tomé. Na hora eu estou branco. E sabe onde eu estou? Vou brincar, hein? Estou brincando, eu estou imaginando, irmãos. Eu estou assim, ó, tá o Neil, tá o Gilson, quem mais? Tá o Weber, e eu estou indo para trás deles, assim, para Jesus não me ver. Porque a hora que eu vi, eu sabia que era Jesus. Mas, adivinha, né? Pensa, Jesus, o sábio, o Deus, o mestre. Ele vai em quem? Tomé. Sai daí de trás. Vem aqui, Tomé. E disse, pois, a Tomé. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Eu vou dizer o que eu interpreto aqui. Tomé não foi lá pôr a mão, não. E eu ainda acho, hein, que ele se escondeu de tanta vergonha, porque quando ele viu Jesus, ele não tinha dúvida. Porque quando você tem uma experiência com Jesus, você não tem dúvida, mesmo que você não entenda. O pastor Neil falou, talvez sem intenção, de mim no domingo. Quando ele disse, você que foi aquele arrastado, que num dia estava numa pregação e você apareceu aqui na frente e não sabe como foi, fui eu, pastor. Eu não sabia, eu só apareci na frente, arrastado por Deus. Só naquele momento eu sabia que a minha vida tinha mudado. Eu sei quando minha vida mudou. Foi naquele momento. Então aí nós temos que pensar que a ideia, esses são os duvidadores, os céticos. Mas tinha as pessoas, volta para Mateus, por favor, mas tinha as pessoas que tinham fé, os crentes, que é o que Jesus fala, crente é aquele que crê. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, é isso que ele quis dizer. Seja uma pessoa que crê, e a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. É isso que é. Está lá em Hebreus 11:1. Então nós temos que pensar que os céticos, os duvidadores, os que se baseiam apenas na própria experiência, têm que ter um relacionamento pessoal com Cristo. Quando você tem um relacionamento pessoal com Cristo, sabe o que você fala para Ele? Senhor meu e Deus meu. Se você é membro dessa igreja ou quer se tornar, a nossa ideia, e vamos trabalhar para esclarecer isso a cada dia, principalmente nos nossos planos deste ano de 2025, é conscientizar os membros de que nós somos obedientes e que nós somos de Deus. É só isso. Quem você é? Eu sou de Cristo. Acabou. Mas o que você faz? Eu sirvo a Cristo. Mas por que você faz isso? Porque um dia eu era cego e o Senhor Deus abriu os meus olhos. Eu era um pecador perdido, e daí Ele pagou os meus pecados, ressuscitou e agora me deu vida eterna. É isso. Mas isso tem que ser revelado por Deus. Por isso que talvez você que esteja aí na rede social, não estou fazendo nenhum preconceito, mas estou pensando, talvez por isso que você assiste, gosta até, mas não quer fazer parte. Enquanto você não tiver uma experiência com Deus, não a sua experiência. Você pode pensar, meu marido, minha esposa, meus filhos foram transformados. Não basta. Tomé. Não basta. No domingo, o pastor Neil deu o exemplo de um irmão,
Irmão Geraldo, de novo, está aqui. Quantos anos foi Tomé? Não é, irmão? Me permita, pela liberdade que nós temos. Quantos anos? Vendo a esposa transformada, vendo os filhos, mas não adiantava. Ele via tudo, mas o que faltava? Faltava um dia Jesus se revelar de tal forma que eu não me lembro, não sei como foi para ele, mas eu sei que um dia ele falou: Senhor Deus, Senhor meu e Deus, Senhor meu e Deus meu. Pronto. E quando ele falou isso, a vida está transformada. Peça a Deus para que Ele se revele para você. Ele se revela pelas Escrituras. E aí sua vida muda. A sua vida muda. Tomé, aí já vem a tradição, né? Que Tomé criou igrejas lá em Ásia, não me importa, mas uma coisa eu sei, ele fez algo. Porque ninguém que passa diante da divindade de Cristo e tem um encontro pessoal com Ele, continua a mesma pessoa. E se você continua a mesma pessoa, mesmo sendo membro dessa igreja, tem algo errado com você. Tem algo que não está batendo. Porque nós temos que ser transformados. Tomé já era o teu apóstolo. Só que faltava aquele carimbo. Faltava ele largar das suas convicções e aceitar Cristo pela fé. É só isso. Não precisava haver, foi isso que Jesus falou para ele. Porque você me viu, feliz é aquele que não me viu. Feliz é você que não viu fisicamente o Senhor Jesus, mas crê nele. Mas, continuemos no nosso texto de Mateus 28. Agora, vamos no verso 18. E chegando-lhes, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eles foram. Lembra dos duvidadores, dos céticos que eu falei? Eles foram. Eles foram para Galiléia. Tudo bem, Tomé chegou atrasado, hein? Mas eles foram. E por que eles foram? Porque eles são obedientes. A primeira característica é ser obediente. Sabe, hoje nós ouvimos várias pessoas falar: eu amo a Cristo, eu falei com Ele hoje. Você vai escutar um monte de coisa. Eu já ouvi até pessoas, né? Ouvi na internet da vida aí, né? Eu sou mais crente do que muito crente. Tá, não tem problema. Se você que Deus te abençoe. O que é o crente? O crente é o que ama Jesus. Eu amo a Jesus. Vamos fazer o exame. Sua pressão está boa? Pega o aparelho. Seu açúcar está normal? Fura o dedo aí. Faz o teste de glicemia. Estar bem não significa que você está bem. Alguém tem que aferir isso. Alguém tem que dizer que isso é verdade. E como é que eu defino que eu faço a aferição do amor de Deus? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Eu não quero saber como você ama. Eu quero saber como eu amo, hein? E aí eu vou pegar o meu aparelho de pressão. Vamos lá para João, capítulo 14. Tem um aparelho de pressão espiritual lá, para ver se você está com pressão alta ou pressão baixa. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Falar que ama, irmãos, pode falar. Pode falar. Está cheio de gente que fala que está bem e fica internado. Vai para o médico e fala: está bem. Está não, filho. Está morrendo. Não, mas eu estou me sentindo bem. Mas está morrendo. Está morrendo, rapaz. Vai. Por que te interna? Por que passa? Você vai no médico, em alguns hospitais, ou algum pronto-socorro, primeiro você passa na triagem, não é? Passa lá, tira temperatura, pressão, por quê? Eu estou bem, eu vim aqui porque meus filhos ficaram me atormentando aqui, eu estou ótimo. Aí, mede lá a pressãozinha lá, moço, 21/19.
o senhor está ótimo, mas o senhor tem um bom plano funerário? Já vou mandar seus filhos correr atrás. Não, vamos passar. Você ama aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você não faz isso, você não ama. Não ama, não adianta. Quem não cumpre os mandamentos de Deus, não ama a Deus. Quem não cumpre os mandamentos de Cristo, não ama a Cristo. Não se iluda. Não se iluda, achando que você está bem espiritualmente. Pastor Ricardo, pastor Neil, a gente vai visitar as pessoas. Não, eu estou bem. Você está bem? Estou ótimo, eu não quero mais ir na igreja, eu estou bem. Aí a gente faz aquelas perguntas, né? Não, sua leitura bíblica. Não estou lendo, mas estou bem. E sua oração? Não, eu não faço, mas estou bem. Oh, irmão, e esse monte de bebida aqui? Não, eu estou bebendo um pouco, mas estou bem. Eu falo, irmão, que bem é esse? Você tem um bom plano funerário? Porque você está morrendo. Nós queremos pensar na igreja como pessoas que amam a Deus de verdade. E o amor de Deus é o amor sacrificial. É o amor que você está disposto a morrer pelo próximo. Esse é o amor. Não é amor de boca. Amor de boca não funciona. Amor de boca não funciona. Não adianta. A gente às vezes vai aconselhar casal. Ah, mas ele disse que me ama. O que ele faz? Nada, então não ama. Eu não falo isso, né? Para não brigar com a pessoa, para não ficar muito triste. Mas eu saio de lá com o pensamento, não ama, filha. Se ele não faz nada para você, ele não te ama. Mas eu não posso falar isso, que ela vai ficar muito triste comigo. Aí eu deixo ela. Eu falo, tá bom, se você acha que te ama. Então, se você acha que ama a Deus, é só você começar a pensar no que você faz para demonstrar esse amor. Esta volta para Mateus 28. Quando Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, eu tenho que acreditar nisso e viver por isso. Senão a igreja vai acabar. Qual igreja? As igrejas de Cristo, não, as igrejas de Cristo não vão acabar. Mas a igreja batista de Vila São José vai. Vai quando deixar de amar a Cristo. Quando deixar de obedecer a Cristo. Por isso que nós, às vezes, somos até um pouco mais rigorosos com doutrina, irmãos. Porque a heresia é o primeiro ato de traição da doutrina. Então a gente tem que combater. A Bíblia toda combate a heresia. Por que combate? Porque é um ato de infidelidade. E o ato de infidelidade não é um ato de amor. Não é ato de amor. Deus tem ciúmes. A doutrina dele é a doutrina do que é certo. Então, você realmente está entre os duvidadores ou entre os crentes? Você está entre os céticos ou os crentes? Você é aqueles que amam a Deus de verdade e obedecem? Ou aqueles que amam de boca e não obedecem? Pense bem, é você que tem que pensar. A gente quer trabalhar, e agora daqui a alguns minutos já será o ano novo, a gente quer trabalhar com os crentes que creem em Cristo, que amam a Cristo, que adoram a Cristo e que cumprem os mandamentos de Cristo. Aí você, pastor, mas eu não sou esse. Então muda. A gente não vai te expulsar da igreja, viu? Fica tranquilo. Mas você vai se sentir mal, porque você não ama a Deus, está no lugar errado. Aqui é um lugar de pessoas que amam a Deus. Tem que amar a Deus. Nós vamos continuar lá em Mateus 28. E ele diz, portanto. Então, eu vou parar nessa primeira palavra. Eu já expliquei várias vezes essa palavra aqui na igreja. Portanto, irmãos, é por causa disso. Em consequência disso. Aqui tem esse sentido. Ele junta duas orações. Já que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, ele fala, então, o que é isso? Então eu estou mandando. Já que eu tenho todo o poder, e você reconhece isso, então eu estou mandando. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos pensar. Irmãos, olha, fazer discípulo
é mais do que evangelizar. Evangelizar é você explicar o evangelho. Qual é o evangelho? Cristo nasceu, Deus se fez carne, Cristo deixou a sua glória, nasceu na nossa carne, eu repito, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz pagando os nossos pecados, ressuscitou, vencendo a morte e veio nos buscar. Esse é o evangelho. Mas Jesus não fala para evangelizar nesse texto. Em outros ele fala. Aqui ele fala para fazer discípulos. E a palavra discípulo significa aluno. Significa seguidor. Então é para fazer seguidores. E dos seguidores, discípulos. Irmãos, o discípulo é aquele que segue o seu mestre. E olha, vocês sabem que eu não faço academia, não faço ginástica, não faço nada disso, né? Aliás, mandei um recado para o pastor Ricardo hoje. Ele pregou domingo, eu achei muito legal. Eu só guardei uma coisa, que comeu 10 panetones. Eu estou sendo discípulo dele. Eu estou atrás, pastor, já comi 5. Estou atrás lá de fazer o discípulo dele. Eu acho que depois ele vai me explicar que não foi bem isso que ele quis dizer, mas eu estou seguindo o exemplo. Você que é líder, você que é professor, você tem discípulos, mesmo que não saiba. Os alunos estão percebendo você. Nas artes marciais, a gente tem os discípulos. Por isso que eles vão ver, os lutadores lá. Eu sou da academia tal. Tenho o estilo daquela academia. E quando eles entram, né, interessante, eu fui lá nesse negócio de faixa, e trocar de faixa do pessoal do Gil, aí vocês aí que lutam jiu-jitsu, aí interessante. Aí entra, pastor Nil, tá lá, você lá, o cara vai cumprimentar, você começa pelos faixa preta. Fala, epa! Mas aquele é meu amigo, problema seu, aqui você vai cumprimentar. Aí começa as faixas lá. A gente, pastor, entra lá de faixa branca, é os últimos a ser cumprimentados, problema nosso. Fala, mas eles estão certos? Eles são discípulos daquele treino. E nós temos que ser discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, seguidores dos detalhes. Se é assim que é para fazer, é assim que eu vou fazer. É só isso, é desse jeito. Eu não quero cumprimentar primeiro aquela pessoa de faixa preta que eu nem gosto dele, eu gosto de faixa branca. Mas, como discípulo, eu vou cumprimentar do jeito que manda. Aqui é do mesmo jeito. Você vai cumprimentar do jeito que você quer, porque a igreja permite, mas você é um discípulo. Todos são discípulos. Não cumprimente as pessoas mais ricas, não cumprimente as pessoas com mais destaque. Não, não, não. Você é discípulo. Aqui todos somos iguais. Porque todos somos obedientes em Cristo. E fazer discípulo não é fazer prosélito, hein? Olha, fazer prosélito é eu te convencer a vir para o meu lado. Então, vou brincar aqui, hein? Felipe, vem na minha igreja, eu quero que você seja membro. E aí eu começo a convencer o Felipe a vir para cá. Aí eu dou bolachinha para ele, aí dou um refrigerante. Aí, isso é prosélito. Não, a gente quer discípulo. Sabe como é que é? Vou brincar com você, Felipe. Felipe é assim, como é que eu devo me postar, pastor? Você olha para mim e faz igual. Por quê? Porque eu olho para Cristo e faço igual. Isso é ser discípulo, hein? Então, se você está sendo um proselitador, fazer prosélito, tudo bem, você pode, traz gente para a igreja, não tem problema. Mas não é isso que isso mandou, hein? Isso mandou você fazer discípulo. É você ter uma vida que você mostre para as pessoas que servir a Cristo é aquilo de verdade. Para você. Tomé, eu tenho certeza que ele foi um grande discipulador. Certeza. Por quê? Porque ele já disse como é que era a vida dele agora. Senhor meu, Deus meu. Se ele vive para isso, a vida dele mudou. Paulo, ele fala em Coríntios, 1 Coríntios, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós gostaríamos também que os membros da igreja de Vila São José
fossem discipuladores, tivessem aquela vida. Você, de certa forma, já é. Sabe, na sua empresa, agora com os home office é mais difícil, né? Mas lembra daquela empresa que ninguém gostava? É crente, não participa, mas na hora de um aperto, ora por mim. É porque eles observavam a tua vida. No fundo, eles queriam ser seus discípulos, eles só não conseguem, porque tem que esperar o Senhor Deus chamar. Você só ora por eles. Aliás, ali, quando você entrou hoje, se você chegou um pouco mais tarde, tem um quadro ali. Aquele quadro é o nosso departamento aí o Ministério de Conexão. Falou, ó, põe o nome de alguém para você orar. Ó, lembrando, hein, tem que ser alguém vivo, hein? Porque pelos mortos não adianta você orar, meu filho. Os mortos, deixa os mortos cuidar dos mortos. Tem que orar por alguém vivo, hein? Não tem oração de morto. Então, você vai orar. Então, põe o nome lá da pessoa que você gostaria de orar, que a igreja orasse por ele. Só que se aquela pessoa, eu pus um nome lá. Então, sei lá, o irmão Anderson pôs um nome lá. Irmão, se aquela pessoa se converter, você assinou lá que você é discípulo, quem vai ser seu discípulo. É um problema seu. Então, irmãos, Rodrigo, vocês, se ninguém escrever nada, fica tranquilo, é melhor. Porque se escrever, é um problema de quem escreveu. Porque o nome que eu escrevi lá, se ele se converter, se for alguém que está fora que volte, eu vou ser o discipulador dele. Eu estou orando por ele. Eu quero que ele olhe minha vida. É isso que eu quero. Eu queria que todos os membros de Vila São José fossem discipuladores, partindo do princípio que Jesus tem todo o poder. E nós estamos debaixo dos mandamentos dele, porque nós o amamos. Então nós estudamos a Bíblia, porque ele disse que as Escrituras testificam dele, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento contam todos sobre Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ele é do começo ao fim, é só sobre Cristo. Cristo, Cristo, Cristo aqui, para que quando nós chegarmos na nossa vida passando, a gente possa responder como esse poeta respondeu: quem sou eu? Eu sou teu, basta, não preciso de mais nada. Mas daí o que mais ele diz? Terminando lá no 20, nós vamos batizar. E por que vamos batizar, irmãos? Deixa eu terminar o verso 19, né? Por que vai batizar? O batismo, irmãos, é a entrada da pessoa na igreja. Então, quando você discipula alguém, a pessoa fala, eu quero estar do seu lado. E foi o que nós fizemos hoje aqui. Olha, nós estamos juntos. Juntos. Nós tomamos a ceia porque nós estamos juntos, discipulando. Você me corrige quando eu estou errado. Eu te corrijo quando está errada. Você me admoesta e eu te admoesto. Porque nós temos o objetivo comum, que é servir a Cristo e demonstrar que nós o amamos. Eu não vejo no texto bíblico, voltando a Tomé, nenhum discípulo brigando com ele. Ninguém. O texto termina quando ele dizendo, olha, só quando eu ver. E o próximo versículo é, e 8 dias depois. Eu não sei como foi aquela semana de Tomé. Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia não quis registrar. O Senhor Deus não quis registrar aquela vida de 8 dias. A única coisa, quando você vê Tomé, você pode falar, o discípulo que duvidou, o discípulo que era cético. Eu prefiro admirar Tomé como um herói da fé, que diz, Senhor meu e Deus meu. Eu prefiro olhar assim, Tomé. Tomé, nesse sentido, é o meu herói. Porque em algum momento da minha vida eu fui cético. Eu fui investigador. Eu queria provas. Até o dia que Deus revelou para mim, e eu, como Tomé, acabou. Tá bom, Senhor. Tá bom. Eu saí daquela condição de duvidador e passei a ser adorador. Qual lado que você está hoje? Você é um duvidador ou você é um adorador? Agora sim, vamos para o 20. E aí, ensinando os discipulados, né? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. E aí eu quero perguntar, se você quer ser um discípulo, da seguinte forma.
Como ser um discípulo de Cristo se você não sabe a vontade dele? Para ser um discípulo de Cristo, você tem que ler a Bíblia. Porque lembra, você só vai poder amá-lo se você guardar os mandamentos. Você só vai saber os mandamentos se ler a Bíblia. Não tenho aquela de que, eu não acho nada. Eu só leio a Bíblia e vou cumprir o que ela fala. Então, você só pode ser um discípulo se você souber a vontade dele. Agora, quando você sabe, como você vai ser um discípulo se você sabe a vontade de Deus, mas você não concorda com ele? Os fariseus sabiam. O problema é que não concordavam. Não, esse é o problema. Não concordavam. Irmãos, não. O adorador, ele sabe a vontade de Deus e ele concorda. Como ser um discípulo de Cristo se você não tiver um encontro com ele e dizer, Senhor meu, Deus meu, e a partir daí a sua vida mudar? Como você vai ser um discípulo desse jeito? Você não pode. A função da igreja vai ser essa: ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus mandou, né? E colocar ou declarar que Jesus Cristo voltará. E a nossa esperança é essa: Jesus ressuscitou e vai voltar. E se a gente não acredita nisso, é bom a gente ir embora, porque estamos no lugar errado. Aqui é para pessoas que sabem que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e tem a certeza de que Ele voltará. Pense nisso. Certeza de que Ele voltará. Eu pensei aqui, pastor Neil, pastor Ricardo, né? Quem é a igreja? Irmãos, quem é a igreja? A igreja é de Deus. Só isso. A igreja é de Cristo. E o que a igreja faz? Eu escrevi até aqui, ó. Qual é a proposta para o nosso ano que se inicia, terminando já a minha mensagem aqui? É que a Igreja Batista de Vila São José mantenha um foco de disseminar os ensinos de Cristo, atraindo seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e fazer desses seguidores convertidos discípulos, adotando uma vida ou um estilo de vida que transforme a igreja de tal forma que ela viva na esperança de Jesus Cristo vir e ela esteja preparado. Não importa na nossa crença aqui, eu creio que vai ter uma tribulação primeiro, mas independentemente, eu quero viver como se Jesus viesse hoje. Porque se ele não vier hoje, eu posso ir encontrá-lo hoje. Então essa é a ideia. 2024 está acabando. Você foi um discípulo de Cristo? Você foi um adorador? Você foi um seguidor, duvidador? Não sei. Mas eu quero te fazer uma proposta. Deixe de ser o antigo seguidor cético de Cristo e transforme-se num discípulo adorador de Cristo. Aí a nossa igreja vai crescer. Talvez não em número, que não é o que nós estamos procurando. Nós estamos procurando uma igreja que seja cada dia mais firme na doutrina do Senhor, aguardando com toda certeza a vinda dele. Discípulo ou seguidor? Se você tomou a decisão de ser discípulo, eu queria te convidar a orar com o Senhor. Orar agora para Ele. Se arrepender das suas falhas, das coisas que você não demonstrou que era discípulo. Era só um seguidor. Era só um seguidor que fazia as coisas sem acreditar de verdade naquilo, duvidava. Mas seja um discípulo que você acredita de tal forma que a sua vida foi transformada. Seja um discípulo de Cristo. Um feliz ano novo para você. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse ano que está terminando. E nós queremos, ó Pai, ter o firme propósito na nossa vida de cumprir a grande comissão
que o Senhor deu à tua igreja, Senhor, mas cumpri-la de tal forma que seja viva no nosso estilo de viver. Nós queremos, ó Pai, ser discípulos, adoradores. Talvez alguns de nós aqui tenhamos sido seguidores céticos até agora, seguidores que se acomodavam às doutrinas ou aos ensinos deste mundo e seguiam uma igreja de longe, sem ter um contato pessoal. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos transforme, aqueles que ainda não foram transformados, de tal forma que sejam discípulos, adoradores, que possam dia após dia se curvar ao teu Filho Jesus e dizer: Senhor meu, Deus meu. Pai, nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos que a tua presença seja constante em nossa vida. Nós lemos a Bíblia, nós queremos ter uma vida de santidade, disciplinadora. Queremos, ó Pai, aprender a tua palavra. Mas nós queremos, Pai, principalmente, que o Senhor, que a tua presença esteja conosco a cada dia e que nós possamos te imitar, para que outras pessoas possam nos imitar, porque queremos ser apenas cristãos, pequenos cristos, num mundo que está se desviando. Nós estamos orando, pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém.